Olá! As denúncias de maus-tratos contra animais cresceram mais de 30% nos últimos anos. São Paulo ganhou uma lei que cria a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Rosângela Ribeiro, ela é gerente do programa Veterinários da World Animal Protection. Silvana Prado, da ONG Patas Terapeutas. Joelma Dvoranovski, do Instituto 100% Animais. E o deputado Feliciano Filho, do PEN, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Você vai conhecer agora a história de Tarsila, que adaptou a casa onde ela mora para receber animais resgatados e ela ainda oferece bichos para adoção. Todos os dias, animais como esse são abandonados nas ruas ou sofrem maus tratos. E são pessoas como Tarsila que fazem a diferença na vida desses bichinhos. O normal, antigamente, né, as pessoas normalmente tinham cachorro. Gato era um bicho que vinha e ia, né? Às vezes vinha na casa de alguém, você dava comida, acabava vindo, mas não era um bicho que você considerasse de estimação. Para a vida nossa de hoje em dia, o gato dá mais certo ainda que o cachorro, né? Eu falo, cachorro é bom você doar para uma casa que tem família completa, pai, mãe, criança, a empregada e tudo mais, tem sempre companhia em casa e a avó que mora junto. Isso é o ideal para um cachorro. Agora, para a vida de hoje em dia, um casal que trabalha o dia inteiro e chega em casa à noite, o ideal é ter gatos. Então a gente mostra isso para as pessoas, né? Em casa são 6 gatos e um cachorro, fora aqueles que estão só de passagem. Todos resgatados. Eu tenho 2 maiores que eu resgatei a mãe e doei toda na ninhada, menos esses 2, eles encalharam. E eu tenho, depois os outros, eu tenho uma resgatada do bueiro, outra resgatada no metrô, outro resgatado no meio da rua no interior. Né? Tem um que veio de uma casa que tinham 38 gatos que a mulher acumulava, não castrava, então procriavam dentro da casa. E nós tiramos esses 38 de lá, e um deles veio para cá porque estava doente. E quando eles estão muito doentes, eu não levo para o gatinho, eu deixo aqui. O espaço ficou pequeno para cuidar dos animais resgatados. E Tarsila resolveu dar um passo maior. Eu tenho 95 gatos, 95 vagas para gatos e 20 vagas para cachorro, que ficam no meu sítio em São Roque. Então, antes de eu ter o canil e o gatil, eu trabalhava fazendo lar temporário para gatos resgatados de rua, que ficavam na minha casa até serem adotados. Quando eu cheguei num limite que não cabia mais na minha casa, é que eu resolvi abrigar, então, num gatil e construir o gatil para eles. O trabalho dela começa logo depois do resgate. E, para isso, teve que adaptar toda a casa. A minha casa tem 4 quartos. Então, um quarto são para os filhotes, um outro quarto é o transitório, aí eu tenho o meu quarto que ficam os meus, que adoram passar o dia lá, e aí de vez em quando tenho no banheiro, porque é arisco, tem que ficar preso num espaço menor, senão eu não consigo manipular, nem para levar para castrar. Então a casa é toda adaptada. O meu lavabo, ele tem um buraco na parede que é para passar o gato para a área de serviço para poder chegar na areia de xixi. Eles passam pelo buraco, então quem chega aqui na minha casa acha estranho o lavabo ter um buraco na parede. Mas a gente adapta para poder viver bem com eles, né? E não para por aí. É preciso muita dedicação e dinheiro. Quando a gente resgata, normalmente os gatos chegam com pulga. Quem tem pulga tem verme. Quando não tem giardia e sarna, são as coisas mais comuns. Otite, sarna de orelha, isso a gente trata tudo imediatamente quando chega, porque é mais ou menos 90% dos casos. Depois que eles ficam bem dessa parte, aí, estando bem de saúde, a gente vacina e castra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que existam 30 milhões de animais abandonados no Brasil, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Aqui em São Paulo, a Lei 15.431 de 2014, de autoria do deputado Feliciano Filho, do PEN, institui a Semana da Conscientização dos Direitos dos Animais. Uma forma de sensibilizar a população por meio de palestras e seminários. Se você tem condição de cuidar bem de um, tenha um, não tenha 30. Né? E para não ter 30, castra. Então, assim, o bichinho precisa ter dinheiro para você. No meu formulário eu falo, não é só os R$40 da ração do mês que você vai gastar. No meio do ano, você vai ter que dar uma vacina, você vai ter que levar no veterinário. Quando ele ficar velho, ele vai exigir gastos. Todo animal velho é como um ser humano, ele vai tomar remédio, ele vai acompanhar no veterinário, isso custa dinheiro. Então eu falo, deixa reservado aí R$250, R$300 por ano
para um caso que você precisa levar seu animal no veterinário. O trabalho de Tarsila termina quando um bichinho encontra um lar. Para isso, é preciso preencher alguns requisitos. Eu tenho um blog que chama gatinhos-adotados.blogspot.com. Lá tem foto e a história de cada um, onde foi resgatado, como ele tá, como ele não tá. Para adotar, tem um formulário de adoção, que a gente pergunta as razões por que está adotando, se é cachorro, se é apartamento, qual a metragem do apartamento, qual a rotina da família, se é gato, se a casa é telada, se a casa é fechada, se é apartamento, se é telado. Passada essa fase de verificar essas informações pelo formulário, a gente entra em contato, faz uma entrevista e aí a gente marca para a pessoa vir buscar o gato aqui. A gente pede o reembolso da castração e da vacina, que é o custo que a gente tem fixo, com certeza, de todos os animais, né? Rosângela, o dado é o seguinte: as denúncias de maus tratos contra animais cresceram mais de 30% nos últimos anos. Tem crescido mesmo essa violência ou o número de denúncias, esse número aqui aumentou? Eu acredito que o número das denúncias aumentaram. A violência, infelizmente, sempre existiu, mas eu acredito que com o advento da internet, das mídias sociais, as pessoas estão mais conscientes do que é um maus tratos, né? E estão mais conscientes que elas podem denunciar, que elas são agentes de mudança. Então, eu acredito que as denúncias aumentaram, até porque apareceram também delegacias especializadas para recepcionar esse tipo de denúncia. Pode haver, obviamente, algumas épocas do ano que acontecem maus tratos, como abandonos nas épocas das férias, do carnaval, das viagens, mas eu acredito que o número ele se manteve constante, mas as denúncias aumentaram, até porque você tem delegacias para recepcionar e as pessoas estão mais conscientes desse papel também de denunciar esses maus tratos. Silvana, quem que você trouxe para esse nosso papo? Chanel, uma sem raça definida, foi resgatada. E aí, como a gente trabalha com terapias assistidas, ela foi adestrada, primeiro cuidada, né, que ela veio muito doente, foi adestrada, castrada e agora trabalha com idosos, com crianças, nós trabalhamos todo dia. Foi maltratada? Você, quando a resgatou, você percebeu isso? Ela, assim, eu acho que maltratada estava porque ela estava abandonada. Sim, já é um maltrato ou abandono por si só. Muito magra, tinha a doença do carrapato. Se eu não tivesse resgatado, ela teria morrido, porque ela veio muito mal mesmo. Aí com um tratamento, foi feito primeiro todo um tratamento nela, aí quando ela estava boa, foi castrada, vacinada, tem todos os cuidados, e hoje, além de todos esses cuidados, ela tem muito mais, porque ela é um animal terapeuta, vai em hospitais, tudo, então a gente tem que ter um cuidado bem maior com a saúde dela. Como é que você avalia esse dado de crescimento, né, das denúncias? Em 30% nos últimos anos, se há mais denúncias ou se realmente os maus tratos cresceram. A avaliação da Rosângela é que as denúncias cresceram. Eu concordo com o que ela falou e acrescentaria também que as pessoas começaram a olhar o animal de uma outra maneira também, por conta desse aumento de animais que a gente tirou, né, do quintal e trouxe para dentro de casa. Hoje ele é um membro da família. Então, isso mobilizou um pouco mais as pessoas para que elas começassem a ter um outro olhar com esse animal. Então, hoje a gente já não aguenta tantas coisas como talvez nossos pais, avós, eles aguentavam ver, né? Joel, mas isso aí, os bichos saíram do quintal das casas e agora estão dentro das residências com as famílias? Então, Mauro, eu também acho importante a gente colocar nessa estatística os dados com os animais silvestres, porque a gente fala bastante de gatos e cachorros e os animais silvestres, que cada dia que passa, o que acontece? Eles têm um menor número do habitat deles. Então, isso também, esses animais vieram para a sociedade e as pessoas começaram a encontrar uma onça pintada no quintal de casa procurando comida e foi crescendo também essa parte dos silvestres, que eu acho que é muito importante a gente abrir espaço para esses animais que hoje em dia cada dia mais estão sofrendo. Então a gente teve a história de uma onça pintada que foi morta, uma onça pintada muito dócil no Mato Grosso, que uma pessoa matou ela simplesmente por matar. Então, acho que também essa questão da denúncia dos silvestres é muito importante, que aumentou, né, esse índice. Deputado Feliciano Filho, vamos fazer uma avaliação desse primeiro ano da sua lei que institui a Semana de Conscientização sobre os Direitos dos Animais. Quais os efeitos produzidos? Esse momento é celebrado no início de outubro. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que pelo primeiro ano teve sim já um progresso, mas ainda é tímido frente ao que a gente pretende fazer daqui para frente.
é que as demandas são muito grandes, né, Mauro? Acho que todos nós aqui, protetores, nós sabemos da quantidade, nós não damos conta com relação à quantidade de denúncias, de problemas que nós temos. Eu, no meu caso, tudo que acontece no Brasil cai aqui comigo, é absurdo, não sei se é por conta do trabalho nosso, que já há 17 anos, que a gente está aí sem parar nesse trabalho. Então é muita demanda, a gente não dá conta. E agora mesmo, e cada vez que vai aprovar uma lei aqui na casa, então a gente quer depois, ano que vem, se Deus quiser, implementar mais, fazer um mês inteiro desse tipo da conscientização, em detrimento para poder fazer o exercício dessa lei, ela multiplicar ela. Agora, nós temos muitas leis ainda tramitando, né? Quando falaram aqui em denúncias, eu não posso revelar agora que é segredo, mas já tem uma lei que dentro em breve vai ser publicada, aí, se Deus quiser, com relação para melhorar um pouco a questão das denúncias, né? Acolhimento de denúncias. Porque vale lembrar que o nosso problema, que nem a questão das delegacias, hoje temos várias delegacias, mas uma coisa que eu sempre digo assim, infelizmente, as delegacias elas ficam refém da fragilidade das nossas leis, né? Porque tem gente que fica me ligando, eu consegui instituir acho que umas 20 delegacias, quer dizer, não é delegacia especializada, é um departamento onde é criado um setor dentro da delegacia, fizemos várias. Mas nós podemos ter 30 delegacias, uma do lado da outra, que não vai resolver, vai melhorar um pouco a questão do atendimento, mas não vai resolver enquanto não mudar a legislação, né? Então nós montamos uma comissão, acho que ano retrasado, eu fui 8 vezes a Brasília, nós montamos uma comissão, veio uma denúncia de que a questão dos animais ia diminuir mais ainda, ia ser tratado de forma com penas administrativas e tal. E quando veio essa denúncia, esses rumores, nós todas as terças-feiras nos reunimos lá no Fórum Nacional e aí acabamos montando uma comissão entre promotores, desembargadores, protetores, juízes, enfim. E aí, para poder debater isso em Brasília, porque 17 juristas do Brasil todo se reuniam uma vez por semana no Senado para a construção do anteprojeto do Código Penal. E aí no primeiro dia eu fui sozinho representar a comissão, os outros membros não puderam ir, eu fui representando a comissão. E naquela oportunidade o ministro Dilson Dipp me deu a palavra e tinha acontecido aquela questão de Yorkshire lá em Brasília, aquela comoção daquela mulher. E aí eu falei que da forma como estava a nossa lei, estava levando a sociedade a um profundo estado de angústia e tristeza e deixando os agentes policiais, o Ministério Público, o Poder Judiciário de mão atada, que precisaria mudar a legislação. E aí nós fomos indo, construindo, fomos cada dia, depois foi eu, a doutora Vânia Tulli, foi a Sônia Fonseca, fomos indo em grupos, nós conseguimos o mais difícil dessas visitas, que foi mudar, inserir no anteprojeto, no Código Penal, penas mais duras. Voltamos para cá muito felizes, que se realmente isso fosse efetivado, nós íamos para estar equiparados aos Estados Unidos, que as pessoas poderiam realmente ser presas. Só que, infelizmente, o hoje então governador, mas o que era senador Pedro Táxi, estivemos com ele, que era o relator, que entregaram para ele, e ele, infelizmente, ele acabou não cumprindo aquilo que havia combinado com a gente e retroagiu. Ou seja, perdemos todo aquele nosso trabalho. Existe uma força muito grande, contrária, antagônica, Mauro, que é a questão da bancada ruralista, que é muito forte no Congresso, e eu sinto isso aqui na casa, né? Então, tem leis minhas que estão aí tramitando, lei de rodeio, a lei de confinamento e muitas outras leis, que a gente sabe que tem, eu fiz a lei da segunda sem carne, foi barrada agora, antes de terminar o ano, foi barrada, quer dizer, pela bancada ruralista, quer dizer, e agora esse projeto que eu fiz, então, que está dando uma repercussão muito grande, que é a obrigatoriedade dos abatedores colocarem câmeras para mostrar como está sendo feito o abate. Porque, né, a gente assiste aí nas emissoras, né, a carne sendo produzida, embalada, mas ninguém está mostrando dali para trás. Então, eu acho que é um direito do consumidor, um direito, né, inalienável, que está de acordo com o código. Conhecer como o abate está sendo feito. De conhecer a produção inteira, desde a hora que chega no curral, né, no corredor, no processo de insensibilização, na sangria, na divisão das peças, né? Eu acho que o consumidor ele tem o direito, né, de assistir todo esse processo. Então, o projeto ele visa o quê? Na obrigatoriedade de ter uma câmera em cada um desses setores, acompanhando cada processo, com imagens fidedignas, ou seja, bem colocadas a nível de iluminação, posicionamento, e a centralização das imagens ficariam
para a Secretaria de Agricultura, porque tem o cadastro, né, através da Defesa Agropecuária, de todos os abatedores. E qualquer um do povo pode entrar, ter acesso a qualquer momento e assistir em tempo real. Ele escolhe ali o abatedouro que ele quer assistir naquele momento e a fase, a câmera que ele quer escolher, que ele quer ver o processo, né? Eu acredito que nós teremos resistência aqui nessa casa para aprovar por conta da bancada ruralista. Eu não vejo, assim, porque eu acho que quem não está fazendo nada errado não tem problema em mostrar. Né? Se não tem nada errado, qual é o problema de mostrar, né? Esse que é o problema, né? Porque... assiste quem quer assistir, né? Quem quiser, não quero assistir, não assiste, mas é um direito inalienável do cidadão poder escolher. Então, eu acho que isso, eu até permiti me alongar mais um pouquinho só, que assim, você sabe que na hora que eu já resgatei mais de 3 mil animais, minha vida, 17 anos que eu só faço isso, já fiz mais de 3 mil feiras, dei mais de 30 mil animais, tudo, e só que teve um momento da minha vida que comecei a fazer eu preparei para fazer um vídeo institucional sobre a questão de animais. Quando eu comecei a pegar os dados, eu me deparei com um número que isso me chocou um pouco. Com relação, se nós pegarmos hoje a quantidade de animais, pegar a questão do sofrimento de cães, gatos, rodeio, pestes com animais, tráfico, a gente pegar tudo isso, somar tudo isso, não chega a 10% do sofrimento dos animais dentro dos abatedouros. Né? Então, eu sou vegetariano também, eu acho que a maioria daqui é vegetariano também. Então, eu acho que nós temos que focar um pouco mais nisso. Tivemos debate aqui já nessa casa com relação à questão do consumo da carne, em relação não só à questão de maus tratos, mas a questão fisiológica, a questão espiritual, a questão do meio ambiente, enfim, daria um programa inteiro para falar sobre isso. Mas eu acho que por isso que a gente está focando, mas sem de forma nenhuma deixar outras questões de lado. Né? A própria Lei Feliciano, ela foca nessa questão de cães e gatos, né, no Centro de Controle de Zoonoses. Você aqui na TV Assembleia SP acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN, que institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais em todo o estado de São Paulo. Vamos para um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando sobre a lei de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN, que institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais no estado de São Paulo. Joelma, o que a gente pode considerar como um maltrato contra animal e quais são os maus tratos mais observados, mais comuns? Quando tu inibe, tu não deixa o animal exprimir exatamente todas as suas... o que ele deve fazer, né? Correr, brincar, e isso a gente pode também levar para a parte dos animais, como o deputado estava falando sobre os abatedouros, o confinamento. O animal não consegue se mexer, durante toda a vida dele ele não consegue exprimir todos os seus movimentos, os frangos não conseguem ciscar, então é no momento que tu deixa, tu cerceia a liberdade desse animal. E isso a gente vê com os animais silvestres, que eu gosto muito de falar, porque a gente fala muito de cachorro e gato, né? Porque está perto da gente. Mas todos os animais sofrem. Então, a gente pega uma onça pintada que fica dentro de uma gaiola de 1 metro por 1 metro. Isso é um maltrato extremo, mas o que acontece? Vai fazer o que com esse animal? Então, são várias questões que a gente tem que analisar que levam o animal a viver estressado. Infelizmente, o tráfico, né, onde a gente consegue colocar 200 pássaros dentro de uma gaiola, ele não consegue, ele fica estressado. Então, todas são essas questões, são diversas questões que levam aos maus tratos. Agora, Rosângela, a legislação brasileira em relação à proteção dos animais é bastante avançada numa comparação com os demais países. O problema está na aplicação, né, efetiva da lei, na fiscalização, é por aí? Exatamente. Se você for analisar o arcabouço legal brasileiro em relação aos animais, nós temos leis muito importantes, né? Acho que o deputado Feliciano colaborou também em vários projetos de leis maravilhosos. Logicamente, se você for comparar com alguns países da Europa, ainda temos muito que evoluir, mas comparado com outros países da América Latina, países da África, da Ásia, nós temos uma legislação muito importante. Infelizmente, a questão não está na lei, né? Mas sim na questão da aplicabilidade dessa lei, na fiscalização. Então, você tem muitas vezes uma lei muito bonita, muito bem escrita no papel,
Só que você não tem pessoas para fiscalizar, para ir fazer uma vistoria de maus tratos, para estar recolhendo esse animal, né, para estar encaminhando esse animal. Não tem nem onde levar também. Exatamente. Então, a E também tem a questão da 999, né? Que a 1099 ela anula todo esse arcabouço jurídico que nós temos, ela anula, né? Mas depois desculpa interromper. Exatamente, imagina. E muitas vezes os juízes encaram esses crimes contra os animais como um crime de menor potencial ofensivo. Exatamente. E acabam fazendo uma transação penal, né? E acabam fazendo uma pena alternativa, então não cumprem exatamente, na verdade não é que não cumprem, mas acabam encarando de maneiras diferentes. Eu acho que isso tem evoluído pouco a pouco. Espero que em alguns momentos nós vamos ter casos mais emblemáticos que possam servir de jurisprudência para outros tipos de pena. Eu acho que o deputado, desculpe interromper, Mauro, pode até explicar um pouco para a gente, que acho que é importante a população entender. O sujeito de direito, né? Aqui no Brasil, o animal ele é considerado uma coisa. Em outros países, como a Rosângela falou, ele é considerado como um sujeito que tem direito. Então, por exemplo, o animal ele pode sofrer maus tratos, mas a pessoa tem o direito de não ver isso. Então, acho que é até interessante o deputado falar sobre isso, que é um ponto... Por exemplo, um exemplo do cão comunitário, que a minha lei prevê, antes o cão comunitário ele existe quando o mundo é mundo, né? Só que ele não era sujeito de direito. Hoje ele tem os direitos criados pela lei Feliciano. Mas no gancho, acho que a Rosângela está explicando muito bem, a questão da cesta básica, porque assim, infelizmente, nós temos uma lei que chama Lei 9.099, que ela foi criada para desentulhar os foros de processo. Então, eles pegaram as leis que tinham penas que iam de 3 meses até 2 anos e denominaram de crimes para regular crimes de baixo potencial ofensivo. Só que ela cometeu um erro muito grande, ou seja, a pessoa bota fogo no cachorro, é baixo potencial ofensivo. Mas é um absurdo, né? A lei, então, tudo que acontece, as maiores barbaridades, ela é apenada com a Lei 9.099. Então, esse esforço que nós fizemos lá em Brasília era para realmente aumentar a pena, para não ser mais julgada pela 9.099, para sair fora disso. Então, nós jogamos as penas para 4 anos, 5 anos. Em Silvestre, chegamos até 10 anos. Sim. Aí ia ter, inclusive, prisão mesmo, né? Claro. Nós conseguimos todo esse avanço, mas, infelizmente, retroagiu. Mas é uma falha da lei. Agora, a conscientização está aumentando mesmo, né? A internet tem colaborado muito, é verdade, para tudo isso. Mas as nossas leis, elas são muito brandas, precisam ser melhoradas e rápido. Quer dizer, essas penas de 4, de 5, de 10 anos, elas não acontecem porque acaba caindo na Lei 9.099. Acaba acontecendo. E acaba convertendo em penas alternativas, cesta básica. Existem alguns promotores que têm mais criatividade. Eu conheço um promotor, Dr. Vanderlei, lá de Cravinhos. Uma vez, até a gente dividiu uma palestra junto, ele estava contando, as pessoas tinham matado, o cidadão tinha matado uma capivara. E aí, na hora de apenar, ele falou, quanto vale uma capivara? Né? Quanto pode valer uma capivara? Né? Aí começou a atribuir um valor muito baixo para a capivara, falou, esse valor, não, esse valor, o cara achou que fosse, a capivara dá quantas cria por ano? Quantos filhotes ela? Aí colocou o fator exponencial, a multa do cidadão chegou a R$35 mil. Então, se o promotor de justiça tiver, né, tem uma lei minha, inclusive tramitando aqui nessa casa, que estabelece a multa pecuniária, né? Porque como a lei nossa é fraca, então uma multa, né? Então isso vai pegar no órgão que o ser humano mais sente, que é o bolso, né? Então também está tramitando nessa casa uma lei que estabelece multa para penas de maus tratos. A sua avaliação, deputado, enquanto legislador, de ver que as suas leis acabam não aplicadas plenamente, não surte o efeito que o senhor pretendia quando pensou a lei? Eu acho que assim, quando as pessoas me perguntam, porque o exercício de ser parlamentar, ainda mais hoje no Brasil, ele é muito difícil. A única coisa que valeu a pena é que eu consegui, graças a Deus, muito trabalho, muito esforço, colocar as 4 leis mais importantes da proteção animal, né? Que é a primeira lei Feliciano, que proíbe a matança indiscriminada, né? Nas prefeituras, que você perdia um cachorrinho, eles matavam em câmara de gás, matavam a paulada, afogado em caixa d'água, com choque elétrico, era muito triste. Então, você chegava lá, seu cachorrinho já tinha sido morto, né? Então, essa lei, ela, além de proibir a matança, porque dentro do arcabouço jurídico do Estado não tinha previsão legal para a instituição de políticas públicas, de castração, identificação dos animais nos municípios em convênio do governo do Estado. Ela propiciou isso, nós já gastamos mais de 30, eu praticamente com as emendas, mas todo mundo já gastou mais de 50 mil animais dentro da lei, né? Criou o cão comunitário, depois teve a lei da nota fiscal animal. Nota fiscal animal, hoje tem muitas entidades que estão sobrevivendo única e exclusivamente à nota fiscal animal. Né? Tem entidade que está tirando um ótimo recurso, né? Só com o dinheiro da nota fiscal animal, não estão mais reféns, né?
de dinheiro público, de ficar pedindo isso, fazendo... Né? Então, graças a Deus, tem ajudado muito as entidades a serem independentes. Depois nós conseguimos aprovar, que deu aquele movimento muito grande, que é a lei que proíbe testes no setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Sim. E a última foi a lei de chinchila, que aqui no estado de São Paulo, eles tiraram a pele da chinchila viva. Né? E eu passei o vídeo aqui no plenário, todo mundo ficou... Você imagina assim, você puxa a sua pele, o que dói. Você imagina você tirar a pele da chinchila viva. Ela ficava chorando, aquele chorinho, aquele vizinho, saindo lágrima do olho e jogava ela no monte para ela morrer lá sofrendo, né? Então nós conseguimos sancionar essa lei também. Agora, você tem razão, Mauro, assim, a dificuldade, né, quando eu fui vereador em Campinas, eu cheguei a aprovar no último dia do ano lá 8 projetos de lei. Aqui na Assembleia é muito difícil, e agora está mais difícil ainda por conta da bancada ruralista. Né, a lei da rotulagem que eu fiz, a lei que obrigava os produtores a colocar no rótulo se aquele produto tinha algum componente de origem animal, se tinha sido testado em animais. Consegui aprovar aqui, vetaram, o governador vetou. Depois teve aquela lei da leishmaniose, a obrigação da contraprova, né, que as pessoas estão matando animais sem a contraprova, né? Nós sabemos que os testes que o governo envia está dando 48% de falso positivo e dá diagnóstico cruzado com babés de liquiose e eles matam, o animal não tem a doença, né? Então, um dia eu fui fazer uma palestra em Bauru, eles estão matando, quer dizer, já está infectado gambá, raposa, cachorro do mato. Então, nós vamos acabar com a vida na terra ou vamos acabar com o mosquito, com o vetor, né? Então, também aprovamos aqui nessa casa, fizemos o maior seminário do Brasil aqui nessa casa sobre isso. Infelizmente, essa lei também foi vetada. Então, você tem total razão. A dificuldade é muito grande, né, de aprovar. A segunda sem carne, gente, que é uma lei melhor do que essa, toda segunda-feira, não é só estabelecimentos pertencentes ao governo, escola municipal, Bom Prato. Segunda-feira ia oferecer um cardápio alternativo, o que tem de errado nisso, né? Mas as leis acabam, e todas as leis que eu consegui sancionar todas elas foi com muita luta. Foi com muita luta aqui dentro e uma luta no Palácio para sancionar. Todas elas tinham um pedido de veto. As secretarias acabam pedindo, não, veta, quer vetar tudo. Então, se você não for lá todos os dias argumentar, mostrar que não tem vício de iniciativa, não tem problema, né, que não é inconstitucional, que não tem colidência em esferas de competência, é um trabalho pessoal desgastante muito grande. A Lei Feliciano, 4 horas da manhã, eu estava correndo nesses corredores aqui, buscando deputado para levar no colégio para poder pautar, que não queriam pautar mais nada, né? Depois, para sancionar também, foi um momento, ela foi sancionada 1 hora da manhã. E depois de dia não sancionaria. Pressão contrária, muito grande de tudo. Mas, deputado, desculpa, será que não é também a falta da população estar envolvida? Porque, né, se todo mundo tem conhecimento desse sofrimento dos animais, eu acho que tem a causa animal, os protetores, eu acho que eles deveriam se organizar melhor de uma maneira para apoiar projetos como esse. Total razão. Porque daí a gente tem uma força política muito maior, né? Pegando esse gancho da Joelma Silvana, qual é a sua avaliação em relação à conscientização da população brasileira sobre os direitos dos animais? Eu acho que, como sempre... Dos donos, inclusive, dos donos dos animais. Penso para o lado bom, né? Eu acho que melhorou essa conscientização, mas o que a Joelma falou é uma coisa, a gente precisa saber mais, as pessoas precisam saber mais. Eu só queria acrescentar que aquele lado de maus tratos, que a gente tinha até comentado, que também existe o extremo, não, o maus tratos fazendo o melhor para o seu animal. Assim, pessoas que não colocam o animal na rua, não colocam o animal para socializar, principalmente o cachorro que anda de carrinho. Você acaba, assim, tratando o animal como se ele fosse um ser humano. Tem aquela palavra enorme, me ajuda, Rosângela, a questão da antropomorfização. Exatamente, que eu vou falar em gasgo. Que eu tinha usado humanização, que não é certa a palavra humanização. Antropomorfização. Nossa, é muito, para mim é muito falar. Que é tratar o animal como um ser humano. É isso que eu queria colocar, porque tem esse extremo, porque a gente só pensa que maus tratos é só você xingar, bater, assim, as mazelas, mas existe uma mazela que é psicológica até, né, que se acaba com a espécie mesmo, né, ele acaba pensando que ele não é, tem muito animal que ele acha que ele não é um animal. Embora, assim, eu falo isso porque a gente testa muitos animais para serem, um perfil para serem terapeutas, e a gente vê, assim, que às vezes, assim, são padrões internacionais que a gente usa. E tem animal que ele acha que, assim, que ele não é um cão, não é um gato. E a gente vê que o dono também não trata o animal
como animal, porque assim, a Chanel é um animal terapeuta, mas aí em casa ela é um animal normal. Ela faz as coisas, ela é um cachorro, ela cheira, ela faz tudo. Quais são os exageros que acontecem e que fazem com que o animal sinta isso, que ele não é um animal, que ele é um ser humano praticamente? Você, assim... Pinta as unhas. Pintar as unhas. Embora a gente use, assim, animais, assim, existe, assim, esses dois lados. Quando a gente trabalha, tem animais que têm unha muito comprida e vai com idoso, a gente procura, tem animais que usam só para trabalhar aquelas unhinhas para não machucar cachorros que não podem, né, aparar. Assim, vestir o cachorrinho, maior calor, o cachorrinho tá lá vestido com aquelas roupinhas, touquinha, sabe? A gente vai, agora, o outro lado, a gente vai em hospitais dia de carnaval, os cachorros vestem a roupinha durante o evento para mostrar orelhinha de coelhinho de Páscoa. A gente faz tudo isso, mas é só naquele momento para humanizar o hospital, as crianças. Outra coisa é não deixar o cachorro ter uma vivência com outros animais, por exemplo. Falo do cachorro porque o gato não precisa tanto, né? Mas o cachorro é um bicho de matilha, ele precisa ser socializado. Por isso que hoje a gente tem muito cachorro neurótico. Se você olhar, não é isso? Eu acho que a palavra principal seria o bom senso, né? Você, antes de adquirir um animal, sempre priorizar a adoção, né? O que a gente fala, mas você conhecer daquela espécie, as necessidades daquela espécie. Então, se você conhece a necessidade da espécie, você nunca vai fazer o seu gato tomar um banho de ofurô, por exemplo. Isso seria um exemplo mais típico da antropomorfização. O banho de ofurô é maravilhoso para um ser humano, talvez para um primata, mas para um gato nunca, né? O gato odeia banho. Um motel para lua de mel com cachorro, que eu vi, exatamente. Então, demais. É o bom senso. E pensar que os maus tratos não é só o sofrimento físico, né? É você infligir um sofrimento psicológico para aquele animal. Então, você não deixar um animal conviver com outros animais da mesma espécie, você não fazer com que um cão passeie, cheire, sempre no carrinho. Quer dizer, esses carrinhos eles são feitos para animais paraplégicos, tetraplégicos. O cão tem que passear, interagir. Eu acho muito importante essa questão do bom senso. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Agora é Lei. Estamos falando sobre a lei de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN. Esta lei institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais no estado de São Paulo. Mais um intervalo e voltamos em seguida. Você acompanha o programa Agora é Lei aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN, que institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais no estado de São Paulo. Rosângela, qual é o gasto médio mensal para se manter um animal doméstico? Isso varia muito conforme o porte do animal? Como é que faz essa conta? Conforme o porte do animal, a idade do animal, a espécie. Hoje você tem rações super prêmios, rações... Na verdade, se o animal tem algum tipo de problema, né, de patologia, então você tem uma ração especializada para animais com insuficiência renal, que pode custar R$200, um saco de 5 quilos, 10 quilos. Isso varia muito, mas esse é um ponto bastante importante. Eu gostei muito da fala da pessoa que mostrou, da Fátima, da protetora, que ela fala, se você tem condições físicas, né, de espaço ou econômicas para ter um animal, que você tenha um animal. Respeitar esses limites, saber realmente que você vai ter que ter condições para cuidar desse animal, em média, 15 anos de vida desse animal. Então, é uma questão muito importante essa questão econômica. Você fala da Tarsila, da nossa reportagem. Da Tarsila, Sim. Desculpa. Muitas vezes as pessoas, né, querem recolher muitos animais da rua, né, com essa questão de salvar todos os animais, e acabam ultrapassando esse limite. Infelizmente, a gente tem os problemas dos acumuladores, né? Eles têm uma extrema boa vontade de ajudar todos os animais, mas eles muitas vezes não têm condições socioeconômicas de ter toda aquela quantidade de animais. E aí acaba também trazendo sofrimento a esses animais e a essas pessoas. Agora, manter um animal sozinho, para uma família que trabalha e deixa o animal num apartamento, um local pequeno, sem poder passear, sem poder, enfim, só vai poder passear também no momento que a família estiver lá, isso é considerado um maltrato? Depende da espécie, né? Se você pensar num cão filhote, ficar sozinho é a pior coisa do mundo. O ideal para os cães é ter um outro companheiro da mesma espécie.
Os gatos já são bem diferentes, eles preferem muitas vezes até ficarem sozinhos ou ter a companhia de um ou outro gato do que viver realmente num grupo muito grande, né? Então eu acredito que se você realmente é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, não tem filhos, não tem pessoas que fiquem em casa todo o tempo, o ideal seria você ter 1 ou 2 gatos. Agora o cão realmente precisa da companhia do ser humano e dos outros cães ou de animais de outras espécies também junto com ele. Mas hoje tem, né? Desculpa, hoje tem muita dessas creches para cachorro, né? Sim. Que aumentou muito mais do que creche para criança. Sim. Onde essas pessoas que querem ter, principalmente o cão, eles deixam de manhã cedo, vão buscar no final de tarde como um colégio normal, para não ter um bicho Exatamente. Neurótico, né? Para poder socializar esse animal. Até o ponto que isso é uma coisa boa ou não. Quanto encarece isso para poder manter um serviço como esse para o animal não ficar sozinho em casa? Eu acho que, olha, deve, no mínimo uns 300, 400 reais por mês você gasta, no mínimo. Varia muito, A diária, de 50 a 100 reais por dia, dependendo do você pacote que você né? fecha com esses estabelecimentos. Muito. Qual é o animal ideal para cada tipo de família, de residência, Joelma? Isso é muito subjetivo, né, Mauro? Por exemplo, tem gente que gosta de ter um pássaro solto, que todo dia coloca uma banana para os pássaros virem comer na sacada da casa. Então, ela está sentada na cama e fica olhando o pássaro. É uma questão muito subjetiva, acho que cada um tem que buscar, né? Tem pessoas que, ao invés de ter um animal, elas preferem adotar um animal em alguma instituição, desses animais de todo mês, manter, porque é muito caro, é muito dispendioso manter um leão, hoje em dia, que a gente tira dos circos, né? Então, quanto custa esse animal? E são questões que não são muito discutidas na sociedade. Então, hoje em dia, tem muita gente que quer fazer esse tipo de trabalho, então mantém. Mas um animal, nós fizemos um estudo, ele custa em média 17 mil reais, um cachorro, durante a vida toda dele. Isso levando em conta vacina, doenças, várias questões. Depende da doença. Né? Então, a gente fez uma média de 17 mil reais. Câncer. Um animal, toda a sua um cão. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm hoje 300, 400 animais e, eu encontrei, guarda para mim, cuida para mim. E ninguém tem essa noção de precificação, porque é realmente muito dispendioso. Então, cada pessoa tem que buscar, né, o que ela se sente mais confortável para dizer, é o meu animal, né? Eu posso acrescentar uma coisa? Sim. E também tem que ver a dinâmica dessa família. Se a família tiver crianças, talvez um cão mais ativo seja interessante. Pessoas idosas, um cão mais passivo, ou um gato, ou um outro bichinho, pode ser até um silvestre. Então, a gente tem que olhar patologias também. Tem crianças com problemas, adultos com problemas. Então, a gente tem que sempre procurar um comportamentalista animal na hora que você for adotar, para ver se esse animal se encaixa na dinâmica. Porque, às vezes, é sofredor para os dois, tanto para a família quanto para o animal. Por isso que existe, às vezes, muito abandono também. A pessoa ou aquele local que oferece a adoção geralmente está preparado para dar esse tipo de orientação para quem vai adotar? Olha, eu não sei, mas eu posso agora eu resgatei, Mauro, mais de 3 mil animais, né? Eu acho que não tem na história da humanidade. Eu não fiz outra coisa de 2001 para cá. Eu resgatei muito, eu tinha praticamente quase 1000 resgates gravados. Você tem uma ideia, porque eu apresentava um programa, o programa foi montei para conscientização. Agora, é importante colocar, eu acho que ficou faltando, que 2 pontos importantes. Saiu numa revista importante, Circulação Nacional, há uns meses atrás. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 48 milhões de crianças no Brasil contra 52 milhões de cães. Nós dizíamos isso nas reuniões nossas há 10 anos atrás. Se não for tomada uma providência rápida, isso vai piorar muito. A USP ela fez uma pesquisa na cidade de São Paulo entre 2004 e 2010, ou seja, nesse período de 6 anos, a população humana cresceu 3,6%. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60%. E a felina, 152%. Nós não tivemos um controle populacional efetivo, uma castração em massa por saturação, privilegiando as fêmeas, obviamente. Nós teremos dentro em breve, até 2030, nós teremos mais cães e gatos do que gente. E a questão dos animais não é só uma questão humanitária, é de saúde pública, de meio ambiente e de respeito ao dinheiro público. Essa situação implicará em mais abandono. Mas, veja bem, eu gostava muito de fazer estatística.
Eu garanto para você que 70% dos animais que estão nas ruas são perdidos. Abandonados não chega a 18%. Eu sei porque nós tínhamos um sistema de identificação e toda vez que a gente resgatava um animal que tinha o sistema, era animal perdido. Quando ligava para as pessoas, nós começamos a criar índice. Quando nós doávamos uma média de 300 animais mês do Centro de Controle de Zoonose, nós fazíamos 7 feiras de adoção por semana. Né? Chegamos a doar 87 cachorros numa feira, para você ter uma ideia. A perua saía com 80 cachorros, distribuindo nas 3 feiras. Tinha uma equipe de 54 pessoas, equipe azul, equipe vermelha, equipe amarela. E as pessoas me diziam o seguinte: mas qual o índice de sucesso da adoção? Né? Aí, naquela época, não existia a minha lei. Então, se deixar nos zoonoses, eles vão morrer. Né? E se a gente, pelo menos, vai ter uma chance. Então, qual é a preocupação com o índice de sucesso? Mas ainda assim nós fizemos. O índice de insucesso ele girava em torno de 5% a 7%. Isso no primeiro ano, porque depois, conforme vai ampliando, muitos são velhos, já morreram, então, ou o filhotinho pegou. Então, conforme você vai abrindo o gráfico, o ano vai aumentando o índice de insucesso. Mas, né? Então, nós fizemos isso há muito tempo. Então, o importante, eu acho que dentro dessa questão da causa animal, nós temos que nos atentar à questão de cães e gatos para o controle populacional mais do que urgente. Para cada dólar investido hoje, a médio e longo prazo significa 14, 20, 25 dólares que nós vamos economizar. Ou seja, porque a progressão ela é geométrica, ela é exponencial, ela não é aritmética, né? Agora, então, ela é muito importante. A questão de animais silvestres, eu acho que eu estou sempre em contato com o pessoal do Rancho dos Gnomos, sempre estamos ajudando, estamos juntos e tal. Eu vejo a dificuldade que eles têm, né, com a questão de animais silvestres, falta CRAS, falta política pública para isso, falta na origem, que a apanha dos animais na origem, são pessoas que têm uma renda pequena e complementam a renda. Então, é criança que faz a apanha de animais, sobe na árvore, pega. Então, nós temos que resolver uma questão social lá atrás também. Temos que aumentar a fiscalização. Hoje, em São Paulo, se a polícia for prender tudo, não tem onde pôr. A polícia sabe onde tem. Né? O problema é que vai prender, vai pôr aonde. Então, hoje nós temos um sistema muito complicado. Né? Você pensar na questão do abatedouro, não dá tempo de falar, eu sei, vou correr, mas assim, eu fui a única pessoa da Rio Mais 20 que foi mostrar os malefícios da pecuária de corte na água do planeta. Quer dizer, hoje nós estamos exportando água virtual através da carne. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Por quê? Porque é o único país do mundo que não computa o custo ambiental. Então, para favorecer os grandes grupos empresariais, a custa da futura fome e sede do povo brasileiro. Você vê o que está acontecendo na economia hoje, por questão ambiental, questão de tudo isso, por conta do desequilíbrio, né? Por conta da água virtual, né? Mas não dá tempo, daria um programa inteiro para falar sobre isso. Então, eu acho que assim, eu acho que o que está faltando, realmente, e a gente estava feliz que as coisas estavam caminhando um pouco mais. Agora, com essa turbulência que o Brasil está enfrentando, entra a recessão, a primeira coisa que faz, quem sofre é o bicho. Vou levar no veterinário? Já não levo porque custa. Porque tudo custa caro. Se você pegar um cachorro doente renal, um animal com câncer, custa uma fortuna para você poder curar o animal. Né? Então, tem medidas paliativas. Né? Então, eu acho que hoje, no momento, nós temos que torcer muito, rezar muito, para que o país melhore. E eu acho que um ponto que eu acho que a Joelma colocou, com relação à pressão da sociedade, você tem total razão, porque quando eu fiz a lei antitestes, eu lembro que essa lei foi logo depois da questão do Instituto Royal, tal, aconteceu tudo aquilo, nós conseguimos aprovar, chamei a comissão de vice-seccionista que nós criamos aqui na casa, montamos a lei, colocamos, foi aprovada aqui. Quando foi para sancionar, a indústria caiu em cima do governador. Se não fosse a sociedade, colocou o hashtag se mobilizando, o governador recebeu quase 20 milhões de solicitação, onde ele ia tinha faixas, né, PL 777, sanciona Alckmin. Então, acho que é o que precisa aqui para frente, a gente se mobilizar e continuar trabalhando. Olha, gente, o tempo do programa está acabando, nós temos ali 4 minutos, então 1 minuto para cada um fazer a sua avaliação sobre a lei. Nós destacamos aqui, Joelma, com você primeiro. Então eu acho que é importante não só ter uma semana para a gente se conscientizar desses problemas, mas todos os dias. Se todos os dias a gente pensar, puxa vida, quanto esse quilo de carne que eu comprei custou no sofrimento de um animal? Quanto é que gastou de água? As pessoas não se questionam sobre isso. E a gente tem o advento da internet e, infelizmente, as pessoas não procuram se informar. Então, eu acho que é muito importante, não só uma semana, mas todos os dias a gente conseguir... Cada dia a gente sai de casa e pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar um animal? Dirigir numa menor velocidade numa rodovia para não atropelar um animal de grande porte, uma onça, uma suarana. São questões muito importantes, Mauro, que as pessoas não pensam. Então, é esse que é o movimento social para ajudar os animais. Pensar o que cada um pode fazer um pouquinho. Rosângela, sua avaliação final, até 1 minuto.
Eu acredito que essa lei é importante, né, de criar essa semana de conscientização, até para focar as atividades e focar toda a mídia, colocar na agenda realmente tanto do governo quanto da mídia, essa questão dos animais. Quem já trabalha com animais já está conscientizado, né, mas é muito importante a gente conscientizar aquela população que não pensa que o animal é uma coisa, né? É muito importante a gente levar essa conscientização que eles são seres sencientes, que eles sofrem, né? Essa questão do sofrimento psicológico também desses animais, de todas as espécies animais de produção, os animais, os cães, os gatos, os animais silvestres, e tentar conscientizar as pessoas para que elas tenham ações onde elas vão não ocasionar maus tratos. Então, quer ter um animal? Já pensar em priorizar a adoção, né? Por que eu vou comprar um cão e gato, sendo que existem milhares de animais esperando por um tutor responsável dentro do centro de controle de zoonoses, dentro dos abrigos. Então, eu acho extremamente importante essa iniciativa e essa lei dessa semana de conscientização. Obrigada. Agora, com a Silvana, sua palavra final e também da Chanel, né? Ao final dela. A Chanel passou para mim, né, a palavra, que ela é muito inibida. Mas, assim, eu concordo com o que vocês falaram e também quero acrescentar, assim, que hoje em dia está saindo muitas pesquisas científicas sobre o benefício do animal. Eu falo isso porque como nós trabalhamos com animais terapeutas, assim, não só o cão, gato, os silvestres, cada vez mais, você sabe, assim, a gente ajuda na liberação de oxitocina, endorfina, prolactina, assim, vários hormônios e neurotransmissores que, assim, não precisa, assim, só nos hospitais. A gente tendo um animal, quantas vezes a gente chega cansado em casa, quando vê o animal fica perto da gente sente um bem-estar, é porque tudo isso está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ver que eles são animais sensíveis, são animais que têm emoção e os benefícios são maravilhosos que eles trazem na vida das pessoas. E como eu sempre falo, eu acabo humanizando as pessoas nos locais onde a gente trabalha, né? Deputado Feliciano, sua palavra. Eu acho que eu estou já há 17 anos sem férias, sem finais de semana na minha vida, eu tenho muitos animais. E é muito sofrido, obviamente, sempre tem um animalzinho doente, aqui ou ali, eu acabei passando também agora Natal, Ano Novo, Carnaval, cuidando deles. Mas não há nada no mundo que recompense isso, né? A gente vê aqui a Chanel, a carinha dela, que foi resgatada das ruas. E eu quero que as pessoas, vou pedir aqui para que façam uma reflexão. Eu salvei umas vacas do abatedouro, estou com elas lá até hoje, e o amor que eles têm entre eles, né? Você vê onde vai um, vai o outro, eles ficam lambendo, um lambendo a carinha do outro, o carinho, o amor que eles têm. Eu acho que a única diferença que existe entre o amor de uma vaca para o bezerrinho, de uma mãe para uma criança, o amor é o mesmo. A única diferença é que eles não podem se defender. É muito triste quando você vê, às vezes precisa separar por algum motivo, né? Porque está desmamando, porque fazer qualquer coisa, o drama que é, o choro, não param de chorar. Então eu gostaria que você pensasse muito nisso, né, de assistir um vídeo de abate. Não tenha medo, assista um vídeo de abate para você poder fazer a sua escolha. Eu sou vegetariano há muitos anos, sou ex-atleta e hoje está provado, né, que a carne não faz bem para ninguém. Eu acho que pegar os maiores atletas do Brasil hoje são todos veganos, vegetarianos, os melhores, né? Saiu até uma notícia no Jornal de Circulação Nacional mostrando a diferença que tem. Então eu queria só pedir uma grande reflexão com relação à questão de comer carne, se torne vegetariano, por favor. Termina aqui o programa Agora é a Lei de hoje. Falamos sobre a lei de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN, que institui a semana de conscientização dos direitos dos animais em todo o estado de São Paulo. Agradecimento a todos que estiveram aqui com a gente no programa Agora é a Lei. A você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema.